Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Nessa aula, nesse vídeo, vamos falar sobre limites, né? Começando aí com a noção intuitiva, né? Intuitiva de limites, beleza? Para que a gente possa entrar no cálculo, né? Dos níveis superiores, certo? Para a galera que está fazendo o curso de Física, Matemática, né? A graduação de licenciatura, o bacharel. Esse vídeo vai ser interessante. Então, antes da gente iniciar, peço a vocês que deixem seus likes, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, certo? Aperte o sininho para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal, que o canal está sendo produtivo para a vida de vocês e está fazendo com que vocês cheguem no ápice, na zêgoma, na zênite do seu conhecimento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso vídeo. Aluno, como eu disse, vamos falar sobre noção, né? Escrever aqui, ó, noção, certo? Intuitiva, né? Intuitiva de limite, né? De limite. Ok? Traçar uma reta aqui. Ok? Isso aí. Agora, seja a função, né? Seja a função f de x, né? Igual a 2x mais 1, né? Vamos trabalhar essa função aqui. Seja a função f de x igual a 2x mais 1, o que é que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar valores de x, né? Quando para a direita maiores que 1 e quando para a esquerda menores que 1. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos para o GeoGebra, né? Para a gente entender melhor isso aí. Ok? Beleza, aluno? Tranquilo. Então, aqui no GeoGebra, vamos trabalhar a seguinte função, né? A função que nós determinamos. Vamos lá. F de x, né? Igual a 2x mais 1, né? Aí temos a função na qual f de x é igual a 2x mais 1, beleza? O que é que a gente quer com isso? Bom, como a gente falou, né, nós vamos atribuir valores a x que se aproximam de 1, né? Tanto para a direita, né, tanto da direita quanto da esquerda, né? Valores maiores que 1 para a direita e valores menores que 1 para a esquerda, para que a gente possa, né, calcular o valor correspondente y, ok? E aí vamos ver o que é que acontece, né? Vamos lá. Vou criar uma função no qual eu quero meu f com um intervalo de 0 em x e vai até 1,5, né? Vamos lá. Vamos começar pelo maior valor acima de 1, né? 1,5, vamos ver. Ó, percebam que apareceu um traço, né, vermelho aqui, né? Esse é o nosso ponto, né, dessa função que a gente criou com esse limite aí, certo? O que é que nós vamos fazer? Vamos marcá-la, né? Vou criar um segmento de reta para que a gente possa marcar. Só que vamos marcar perfeitamente no ponto, né? Para que não tenha erro, né? E fique preciso, certo? Aqui, ó, 1,5, ok. Vamos lá. Marcar aqui o nosso segmento de reta. Quando o x é 1,5, né? O meu y, ele é 4, né? A gente percebe aqui, né? Ele é 4. Ok? Vamos aumentar um pouco para ver se está no local correto, né?
Vamos lá. Estamos no 4 ali, né? Ó, perceba que ele não sai. Perfeito. Ok. Né? O meu 1.5 também está correto. Beleza, então, quando o x ele é 1.5, a gente tem y aí no seu gráfico, né? Na nossa função aí. Certo? Deixa eu colocar o tracejado para não atrapalhar, né? O nosso gráfico ficar padronizado. Vamos colocar esse tracejado aqui, deixa eu ver. Pode ser esse, né? Ok. E ali nós temos o i, né? Temos o i aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Temos o nosso i aqui. Tracejar o i também, né? Para que a gente possa entender o que esses valores vão nos determinar. Certo? Beleza, aluno? Tranquilo. Ok. Pronto. Agora, vamos criar, né, um outro ponto, né, no nosso gráfico. Uma função, vou determinar aqui uma função, onde o meu x ele vai ser de 0, 1.3, né? Vamos lá, 1.3. Percebam que nós estamos fazendo o x atribuir valores que se aproximam de 1, ok? Beleza, aqui, ó, né? O nosso gráfico aqui é esse ponto aqui, certo? Vou tentar colocar ele aqui, ó, definir ele aqui, né? Vamos ver qual foi o valor que ele nos deu ali, né? Em x, em y, né? Já que a gente colocou x 1.3, né? Então eu preciso colocar o meu segmento em 1.3. Aumentar aqui um pouco para ver se realmente ele nos deu, né? Aumentar a escala aqui, ó. Tá vendo? Não estava no local correto. Pronto. Agora o x é 1.3, certo? E aí a gente volta lá para o nosso ponto específico, né, da nossa função que foi criada, ó, tá vendo? Ó? Tá fora do lugar, tá vendo? Ó? A gente tem que colocar nos locais exatos, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou tirar, né, porque eu não estou conseguindo mover. Ok, atribuição, ok. Vou deletar isso aqui, né? Pronto. E aí nós vamos criar a partir daqui, né? Outro segmento. Beleza. Aqui, ó. 1.3, certo. Deixa eu diminuir a escala para a gente facilitar e acelerar o processo, né? É um processo um pouco lento, mas vocês vão entender no final o que eu estou querendo passar, né? O que eu estou querendo passar, certo? Olha lá, o meu ponto D, eu vou até excluir ele. Pronto, vamos levar o F para lá. Vamos aumentar para ver se o F está no ponto exato, né? No local exato. Aumentar mais um pouco a escala. Pronto. Aqui, é isso mesmo. Ok, show. Vamos trazer agora um novo segmento para demarcar, né, o eixo Y. Ok? Aqui, ó. Aparentemente, nós já percebemos que ele está me dando ali 3.6, né? 3.6 ali em Y, né? Diminuir a escala. Pronto. É isso mesmo. Aqui, ó, 3.6. Perfeito, né? Vejam, vejam a expressão, né, que está ficando aí o nosso gráfico, certo? Vamos tracejar, né, esses segmentos, né? K. Ok, K já foi.
só baixar aqui um pouquinho. E J, não é isso? O J também vai ser tracejado. Aqui, segmento de EF. Certo? Ok. Perfeito. Fechar aqui. Certo. Vamos ocultar, né, esses pontos, porque na verdade não querem dizer nada pra gente, né? As letras, né, dos pontos. Opa, quero só as letras, né? E a gente deixa os segmentos, né? Ó, ponto pronto, né? Tá ficando com uma cara legal, né? O F, ó, temos o F ali, a gente não tirou aqui o F e o D. Pronto, tá ficando legal. Bom, agora vamos fazer, vou criar uma função onde eu quero que ela me dê o ponto de 0 a 1.1, né, em x. Ponto. Pronto, criamos aqui, ó, porque ficou uma cor muito clara, mas a gente consegue perceber aqui a diferença, ó, o azul e essa cor aqui, né, ó, desse segmento, né, novo que nós criamos. Vou mudar aqui essa cor para a gente conseguir enxergar ali, né? Colocar esse verde aqui, ó, mais claro. Pronto. Pior que vai coincidir com o outro ali, né? Pronto, esse azul ficou legal, né? Esse azul ficou legal, ok? Beleza, agora vamos criar o nosso segmento partindo lá de quando o x ele é 1.1. Ok? Olha lá. Vamos lá, criar nosso segmento, né? Certo? Aqui. Deixa eu pegar aqui um segmento. Vamos demarcar também, né? Todos os pontos que nós estamos criando serão demarcados para que vocês entendam a ideia, né? Essa definição de limite. Certo? Vou aumentar ou diminuir a escala, né? Pronto. Vamos levar até ali, ó. Depois a gente aumenta novamente para colocar no lugar exato, né? Aqui, ó, pelo que eu vejo, né? Mas vou aumentar para ver se realmente está no ponto exato, né? Parece que ficou no lugar exato, né? Olha lá, ó. É isso mesmo. Perfeito. Agora vou criar o meu segmento, né? Na direção Y, né? Desse ponto. Parece, aparentemente, que o Y me deu 3.2, né? É isso mesmo. Aqui, ó. 3.2. Perfeito. Vamos ver como é que tá ficando aí o nosso gráfico, né? Tá ficando bonito. Ok? Diminuir mais um pouco essa escala. Ok. Vamos ocultar os pontos, né? Aqui, ó. Ponto G. Tranquilo. O ponto L. Certo. Vou tracejar o segmento M, né? Estilo. Ok. Tracejado foi esse, o terceiro. Né? O L, né? O segmento L, né? É esse cara aqui. Vamos lá. Pronto, esse tracejado. Percebam como o gráfico está se moldando, né? Vamos fazer mais uma função com um ponto, né, em x, né, que se aproxime de 1. 1.5, né? Vamos lá, função
f de 0 a 1,05, né? Não é 1,5, 1,05. Nós queremos nos aproximar de 1, certo? Ok, essa cor aqui, já é a nossa nova função, né? Onde ele foi ali, certo? Então a gente precisa criar um segmento, né? Vou colocar aqui o segmento. Vamos aumentar a nossa escala, né? Porque a gente precisa demarcar no ponto exato, né? Olha lá, ainda não apareceu. Eu quero aqui, pronto, agora sim. Nós temos o ponto em x 1,5, certo? Ok? E aí eu vou puxar esse segmento até o nosso ponto lá da função, né? Certo? Opa. Vou colocar aqui o mover. Vamos lá. Vamos puxar até lá, né? Ok. Vamos lá. Eu consigo ver. Aqui. Acredito que seja aqui, mas nós vamos aproximar, né? Para colocar no ponto exato. Beleza? Beleza. Aqui, será que é? Opa. Olha lá, ó. Vamos aumentar mais um pouco nossa escala. Acredito que seja esse ponto aqui. Pronto. Já consigo perceber aqui, ó, né? Que o nosso y, quando o x é 1,05, vai ser 3,1, né? A gente já consegue perceber isso aí. Opa. Ok? Vamos lá. Aqui. Opa. 3,1. Certo? Ok. Deixa eu diminuir a escala para a gente tracejar, tirar os pontos, tal, para o nosso gráfico não ficar poluído, né? Certo? Deixa eu diminuir mais um pouco. Ok. Ocultando, né? U, ponto L, K e J. Pronto. E vamos tracejar o segmento S, né? Ok? E o segmento N, né? Segmento N, é isso? É ele aqui. Ok. Perfeito. Poderíamos criar mais uma função, certo? Vamos criar uma função chamada de f quando o meu x é 1,01, beleza? E aí acredito que da direita para a esquerda, esses valores já são suficientes, né, para o que a gente quer fazer aqui, beleza? Olha lá, uma nova função, ó, esse verde mais escuro. Vamos aumentar a nossa escala, né, para que a gente possa marcar um segmento, né? Vou aumentá-lo, certo? Opa, cadê? Nós precisamos do ponto em x 1,01. 1,02 apareceu, 1,01 ainda não apareceu. Olha lá, nós temos agora 1,01, certo? Vamos marcá-lo, 1,01, e chamar esse cara lá para nossa função, né?
Vou diminuir, né? Opa. Colocar ali nossa seta, né? Ok. Quero ver o gráfico, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente já pode puxar aqui, né? Aqui só para chegar ao nosso ponto, né? Olha lá, ele tá lá em cima, né? Calma. Vamos colocar no ponto exato, né? Olha lá, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas acredito que seja aqui. Opa! Aqui. Mas aí, vamos aumentar, né? A gente vê se realmente está no local exato. Ok? Acredito que tenha fixado no local exato, tanto que a reta não se move, né? Opa, ainda não. Vamos lá. Vamos ver. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu acredito que o ponto exato é aqui em cima, ó, né? Vou fazer o seguinte. Essa nova função verde, vou colocar um verde mais claro para a gente tentar enxergar, né, perfeitamente. Olha lá, beleza? Como eu disse, ele está aqui, ó, o fim da nossa reta, né? Nossa função. Deixa eu aumentar mais um pouco, porque a gente precisa colocar no ponto exato, né? Olha lá, olha ele aqui, ó. Pronto. Chegamos onde a gente queria, né? E qual o ponto em Y quando x é 1,01, né? Já conseguimos perceber que o nosso Y será 3,02, ok? Já conseguimos perceber ali, né? Puxar mais aqui, ok? Puxar mais, certo? Vamos puxar até chegar no Y 3,02, certo? Vai dar certo, ok? Ok, 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 ok. Tem que ser o ponto exato, né? Ok, chegamos. Ponto exato. Quando x é 1,01, o y ele é 3,02. Tranquilo? Vou minimizar, né? Nossa escala, certo? E vamos tracejar os nossos segmentos, né? Para a gente entender, tentar entender o que está ocorrendo. Ok. Beleza? Ocultando os pontos para ficar menos poluído e tracejando ali os nossos segmentos, né? Segmento B, certo? Segmento A, né? Isso. Estilo aqui. Ok. Galera, o
que é que eu quero que vocês percebam? Percebam que a gente colocou x do ponto 1,5, né? Um valor maior que 1, e fomos nos aproximando de 1, beleza? E aí ficou com essa estrutura, né? O nosso gráfico. Agora eu vou criar mais 2 pontos. Não vou fazer como a gente fez aqui, para valores maiores, para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas vamos criar 2 pontos para valores menores, né? E vamos imaginar que existem outros valores que vão estar dentro desse intervalo aí, certo? Então, o meu f vai receber de 0, o x começando em 0,5, certo? Ok, olha lá, ó, né? Nossa função aqui. 0,5 já consigo ver, né? Ali. Então, vamos criar um ponto aqui no 0,5. Vai até aqui, ó. Né? E o 0,5, né? Na nossa função, quando o x é 0,5, o nosso y será 2. Né? Acredito que esteja no local correto. Vou aumentar aqui só para tirar essa dúvida, né? Que não pode estar em locais errados, né? Ó, tá no 2, tranquilo. E nosso x, ó, 0,5, né? Olha lá, 0,5. Ok. Vou criar outra função, né? Vou criar outra função que vai 0,99 para a gente ver o que é que vai ocorrer, né? E aí vamos definir através dos gráficos o limite, certo? 0,99. Percebam que é um valor que se aproxima de 1, certo? Criamos a nossa função, ó, ela subiu ali, obviamente, né? Olha lá, ó, aqui, né? O que a gente precisa primeiro? Marcar o nosso ponto em x, o ponto 0,99. 0,99. Eu vejo 0,9, né? Eu quero 0,99, é o 0,95, 0,98. Opa, estamos chegando. 0,99. É esse ponto aqui que nós queremos. Ok? Marcado no ponto exato. Agora vamos levar esse cara até a nossa função, né? Certo? Vamos levar esse cara até a nossa função. Ok? Vamos mais um pouco. Ok. Opa. Ó, acredito que ele esteja aqui, ó. Né? Aqui. Por aqui, ó. Então, agora a gente aumenta a escala, né? Para colocar no ponto exato, né? Vamos lá, ó, tá por aqui, né? Aqui assim, ok. Acho que a gente já consegue colocar no ponto exato aqui, ó. Não sei se vai estar exato ainda. Vamos aumentar mais um pouco, né? Certo. Opa, dá para aumentar mais. Ó, estamos nos aproximando de um valor preciso, né? Ali. Acredito que agora sim. Opa, ó, tanto que ele encaixa sozinho, né?
E qual foi o valor que essa função nos deu em y, né? Já conseguimos ver ali, ó, 2,98. Aqui, ó, né? E aí eu preciso colocar no ponto exato lá na nossa reta, né? Nosso gráfico do plano cartesiano. Vou diminuir mais um pouco. Nós não podemos perder esse cara de vista, né? Aqui, ó, 9,8, certo? Afastar aqui, puxar, certo? Ok. Vamos lá, puxar, certo? Ok, puxar, certo? Tá dando certo, tá dando certo. Opa, ó, o 2,98 desapareceu, então vamos manter agora a escala nesse padrão, né? Para que a gente possa colocar lá na reta y no ponto exato aqui. Pronto. Isso que eu queria que vocês percebessem, né? Então agora nós vamos tracejar, como fizemos nos valores maiores que 1, né? Obviamente os valores menores que 1. Eu quero que vocês percebam, para que o vídeo não ficasse longo, imagine que nós fizemos mais alguns valores menores que 1 que estão dentro disso aqui, ó, certo? E foram se aproximando ali, ó, até o último valor que a gente colocou para x valendo 0,99. Beleza? Ok, professor. E aí, deixa eu aumentar mais um pouco essa escala, né? Vamos tracejar, né? Acho que dá para aumentar mais um pouco, deixa eu ver. Tá bom. Nós temos o segmento C, né? Ali, ó, no ponto R, né? Tirar o R, o ponto Q, P, né? A intersecção, né? Q. E os nossos segmentos D e C, né? Vamos tracejar. Vai ficar no padrão dos outros, né? Certo? Ok. E o C também, né? Cadê ele? Cadê? Ali. Pronto. Ok, agora vamos para o nosso último segmento, né? Aquele cara ali, ó, né? Nosso ponto U, nosso ponto T e o S, né? Beleza? Nossos segmentos é o E. Vamos tracejá-lo. E o segmento H1, né? Aqui. Tranquilo? Ok. Bom, galera, quero que vocês percebam o seguinte, né? Agora começou a brincadeira. Se eu diminuir aqui, ó, né? Poxa, ele não tá... Acho que travou aqui, bugou, né? Bom, enfim. O que percebe, olhando aqui para os valores que estão se aproximando de 1, quando a gente diminui essa escala, pronto, diminuiu. O 1 está ali, ó. O 3 desapareceu, né? O que percebe é que a gente nota que à medida que x se aproxima de 1, né? Y se aproxima de 3 aqui, ó. Beleza?
Ou seja, quando x tende a 1, né? Quando x tende a 1, ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui, né? Quando x tende a 1, né? O y tende a 3, né? Eu não estou dizendo que x é igual a 1. Eu estou dizendo que, partindo de 1.5 em x, ok? Fazendo com que a nossa função se aproxime, né, de 1, ou tendendo a 1, né, nos valores maiores até 1, e temos também os pontos que nós criamos dos valores menores, né, menores que 1, e se aproximam de 1, ou seja, ele tende a ser 1, né, eles estão se aproximando de 1. Eu não estou dizendo que x é igual a 1. Então, dessa forma, a gente cria um limite, né? Estou dizendo que quando x tende a 1, né? Quando x tende a 1, y tende a 3. Então, 1, ele é o limite para quando o y é 3. Beleza? Essa é a ideia que eu queria que vocês percebessem nessa construção do gráfico aqui, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o limite, né? O limite da função que nós criamos, né? F de x, beleza? Para quando x tende a 1, certo? E ficaria como? O limite, né? Limite da nossa função. Qual é a função f de x, professor? A função que nós trabalhamos. Aqui, ó. X mais 1, né? Para quando x, não estou dizendo que ele é igual, estou dizendo que ele tende, né? Ele se aproxima de 1. Para quando essa função se aproxima de 1 em x, né? Como a gente fez valores maiores e menores, mas em nenhum momento a gente igualou o x a 1, apenas se aproximando de 1. Quando eu faço esse limite, né, para esses valores, vou fazer mais bonitinho aqui. O limite para x tendendo a 1 dessa função, ali, ó, quando a gente se aproxima de 1 em x, o limite em y é 3. Beleza? Essa é a ideia, né? Então, dessa forma, a gente consegue observar o seguinte, que quando x tende para 1, y tende para 3, né? E o limite da função é 3, certo? Então, esse é o estudo do comportamento da função, quando x tende para 1, né? Nem é preciso que x assuma o valor de 1, né? Como a gente percebeu aí. Então, se a função, se f de x tende para 3, a gente diz, né, que o limite da função é quando x tende para 1. E isso é 3, né? O y nos dá 3. Embora possam ocorrer casos em que para x igual a 1, o valor
da função não seja 3, né? De forma geral, a gente pode escrever o seguinte. Nós podemos escrever que, deixa eu criar espaço aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar mais um espaçozinho. Consegui. Pronto. De forma geral, né? Embora a gente saiba que em alguns casos pode ocorrer, né, de fazendo x igual a 1, né? Nós não consigamos definir o valor de y, né? O limite de y. De forma geral, a gente pode escrever que o limite de uma função, né, de uma função f de x, certo? Quando x tende a A, ok? Quando x tende a A, y tende a B, beleza? De forma geral, né? Eu queria que vocês entendessem isso, né? Para que a gente pudesse trabalhar lá no nosso quadro, né? Duas funções, para a gente entender isso aí de forma prática, né? Quando a gente coloca x não tendendo, né? Vou colocar aqui, né? Que é tendendo a 1, né? Quando a gente coloca x não tendendo, mas quando a gente iguala, né, o valor, para ver qual seria esse limite. Então, vamos lá para o quadro, para a gente trabalhar duas funções, beleza? Duas funções que podem nos dar o mesmo limite. No entanto, nós vamos entender o que é que vai ocorrer se a gente igualar o x. Aqui, a ideia do limite é aproximar um valor em x que vai aproximar um valor em y. Ou seja, x tendendo a um valor, né, como a gente fez ali, x tendendo a A, vai nos dar um valor que tende a B em y. Beleza? Ok, vamos lá para o quadro para a gente entender melhor de outra forma. Certo? Então, aluno, retomando aqui o nosso quadro, vamos trabalhar duas funções e depois a gente vai comprovar que realmente ambos têm o mesmo limite, né? Os mesmos limites, né? Beleza? A primeira função que nós vamos trabalhar, vamos chamar de função f, certo? Nossa f de x. E ela vai ter a seguinte característica, né? Vai ter a seguinte característica. Nós vamos chamá-la de x ao quadrado. Vou colocar aqui mais embaixo. Ok? Diminuir um pouco, né? Ok. Vamos chamá-la de x ao quadrado mais x menos 2, né? O seu coeficiente linear, né? O nosso índice determinante, né? Dividido por x menos 1, certo? E aí, a nossa segunda função, obviamente, será uma função g de x, né? Onde nós teremos x mais 2, né? Olhando as expressões, são expressões diferentes, obviamente são funções diferentes, né? Mas como é que a gente vai definir que os limites são iguais, né? Como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Bom, vou levantar aqui um pouco, né? Baixar aqui um pouquinho para não ficar na frente, atrapalhar. A primeira função, vamos resolvê-la, né? Queremos encontrar o limite dessa função. Então,
se eu disser que o limite dessa função aqui, ó, f de x, né? Quando x tende a 1, né? Lembrando que vamos colocar todas as duas para tender a 1, o x, né? Qual será o limite? Aí surge aquela ideia que a gente conversou anteriormente de igualar o limite, de igualar o x ao número que ele tende, né? Será que dá certo nessa função? Vamos lá. Vamos lá. O limite, vamos lá, o limite, pegar isso aqui, né? Aproveitar. O limite da função, né? Dessa função aqui, copiar aqui. Quando x tende a 1, né? Será igual a que valor, né? Bom, substituindo x igual a 1, né? Nós vamos ter a seguinte característica, né? Vou tirar isso aqui e vamos substituir, vamos igualar o x. Percebe que agora ele não vai tender a x, a 1, ele vai ser igual a 1, né? Então nós vamos igualar aqui, ó, para ver se dá certo. Igualamos. Isso aqui vai dar o quê, ó? 1 ao quadrado mais 1 menos 2, beleza? Dividido por quem? Primeiro que aqui é 1 menos 1, né? A gente já sabe o que vai dar isso aí, né? Logo, 1 mais 1, 2, né? 2 menos 2, obviamente, dividido por 1 menos 1. Mas, professor, já estou vendo o que isso vai levar, né? Isso vai nos levar ao quê? 0 em cima e 0 embaixo. Com certeza, se não houvesse o 0 em cima, não houvesse o 0 embaixo, né? A gente conseguiria fazer uma multiplicação. Porque se eu tenho 1 dividido por 0, qualquer valor que eu multiplique por 0 para me levar a 1 vai ser 0. Agora, se fosse ao contrário, né? Fosse ao contrário, nós teríamos 0 dividido por 1. E aí eu sei que se eu multiplicar 0 por 1 vai ser 0, né? E aí a gente não teria uma indeterminação matemática, né? Então aqui nós temos uma indeterminação matemática. E isso não pode ocorrer em limite. Então perceba que nem sempre a gente pode igualar o valor do limite dentro da função que está sendo trabalhada como limite, né? Para encontrar esse limite. Então nem sempre, quando igualamos o 1 ou o valor que x esteja tendendo, nem sempre vai dar correto. Vai encontrar essa indeterminação. E o que a gente quer fazer, professor, para encontrar essa indeterminação? Vamos fazer isso agora, né? Vamos lá. Deixa eu só marcar aqui, né? Deixa eu só apertar aqui um pouco a caneta. Beleza, voltei. Vamos marcar isso aqui, né? Isso é uma indeterminação, né? Indeterminação matemática, né? Ok? E não é isso que a gente quer no limite. Então vamos trabalhar para que esse cara não seja indeterminado. Vamos lá, vou copiar novamente aqui, né? E o que é que a gente faz, professor, quando der indeterminação, né? A gente fatora, né? Você tem que fatorar. Como é que a gente fatora isso aqui? Vamos lá.
Vou pegar esse cara aqui e vou fatorar, né? Vou fatorar esse cara, né? Vamos isolar isso aqui e vou fatorar. Tem uma forma muito simples, ó. Passo um traço, outro para baixo, né? Separando cada termo, né? E aí vamos dizer o seguinte, ó. X ao quadrado. Qual o produto que me leva ao x ao quadrado, né? Ó, x vezes x, não é isso? E aqui, professor? Eu posso dizer menos 1 multiplicado por 2, né? Menos 1 multiplicado por 2, beleza? Fez isso aí, o que a gente faz agora, professor? Ó, só multiplicar entre eles, né? Fazer um meio pelos extremos aqui, né? Vamos dizer assim. E aí, esse cara aqui fatorado, ele será, vou repetir aqui, então nós temos, vou até apagar isso aqui, né? Fazendo ali o meio pelos extremos, nós vamos ter, ó, x menos 1 multiplicado, né, por x mais 2. E essa é a forma fatorada daquele cara aqui, ó, desse cara aqui, ó. E tudo isso dividido por x menos 1. Vamos colocar agora entre parênteses. Certo? Professor, eu quero provar se realmente esse cara que a gente colocou é igual a esse. Vamos lá. Produtos notáveis, né? Faz um chuveiro, né? Como diz a turma. Faz uma distribuição, vou multiplicar isso com esse. X ao quadrado. Vou multiplicar com esse, mais 2x. Vou multiplicar com esse, menos x. E vou multiplicar com esse, menos 2, né? Bom, isso aqui, 2x menos x, obviamente será x ao quadrado, menos 2. E aí, a gente volta lá para aquele cara. Beleza? Tranquilo, aluno? Pronto, provado. Agora vamos ficar com esse valor fatorado, né? Bom, agora ficou fácil, né? Fatoramos, percebemos que temos valores iguais, né? Nessa divisão. Então cancela esse cara. O que me resta aqui, ó, é x mais 2. Quando a gente faz isso, se vocês perceberem, a nossa f de x acaba se tornando a nossa g de x, ó, né? Ao fatorar. E aí nós temos agora, substituindo, ó, quando x tende a 1, nós vamos ter 1 mais 2, e isso igual a 3, né? Obviamente, o que eu queria mostrar para vocês é que nem sempre você pode substituir o valor que x está tendendo dentro da função, porque pode dar uma indeterminação, né? Já a função g de x, com certeza, o limite de g de x, né, que é x mais 2, vou colocar g de x, para a gente fazer como fizemos a f, né? G de x, quando x tende a 1, obviamente a gente pode dizer a função, né, que é x mais 2, quando x tende a 1, nós podemos dizer que isso aqui é 1, né, mais 2 igual a 3, certo? Então, simples, prático e fácil de entender. Agora, para a gente finalizar, vamos trabalhar isso no GeoGebra para ver se realmente o limite das duas funções é igual a 3, né? Quando eu falo isso, galera, eu quero que vocês percebam o seguinte: antes da gente ir para o GeoGebra, nós temos aquela função, né? Fizemos inicialmente, onde uma reta é traçada, né, no gráfico, e aí
nós teríamos, imaginar que o limite seja 3 aqui, ó, né? Só que o meu índice aqui, ó, da g de x é 2. Então, obviamente, esse cara vai começar em 2, né? Obviamente, esse cara vai começar em 2. Então, teríamos 2 aqui, vamos dizer assim, né? Teríamos 2 aqui da g de x, né? Certo? G de x. E eu sei que a minha f de x não está em 2. O que a gente fez quando a gente fatorou e fez com que x tendendo a 1 fosse igual ao limite da g de x? Se f de x está aqui em cima, ó, um exemplo. Se f de x está aqui em cima, né? A f de x está aqui. Isso significa que nós trabalhamos os valores, né, que estão além do 3, ou seja, vamos dizer que aqui seja 1, né? Vamos dizer que aqui seja 1 no gráfico, né? A g de x tem um limite 3. Então, vamos dizer que nós trabalhamos os valores que estão acima de 1 em x, nos aproximamos a 1, né? E os valores abaixo de x, nos aproximamos a 1. Ou seja, quando a gente faz x tender a 1, assim como a g de x, a f de x, ela tende a 3, assim como a g de x, que começam em pontos diferentes, né? Em y. Beleza? Então, essa é a função do limite, né? Fazer com que uma função tenda, né, a um determinado número no eixo vertical. Quando 1 se aproxima de 1, né, quando o valor se aproxima de 1, aqui vai se aproximar de 3, né? E vocês viram que quando a gente usa o próprio 1 como variável dentro da função, a função dá indeterminação. Então, por isso, a gente trabalha limites, né, para que encontre um determinado valor em y, com x tendendo a um valor na reta horizontal. Beleza? Então, era isso que eu queria que vocês entendessem. Vamos lá para o GeoGebra só para a gente confirmar os limites de forma correta. Beleza? Valeu! Vamos para lá. Então, galera, estamos aqui novamente e vamos comprovar, né, o que fizemos lá no quadro. Beleza? Então, vamos criar a função, né, a função f de x, que vai ser igual a x ao quadrado mais x menos 2, beleza? Vou colocar um parênteses, né? Porque nós vamos dividir tudo isso aí, obviamente, por x menos 1, ok? Essa é a característica da nossa função, mas perceba que é uma função com uma expressão diferente, né? E no final acabou nos dando aí uma função parecida com aquela anterior, né? Certo? Vou dar um Enter. Vamos criar agora a segunda função, nossa função g de x, né? E nossa função g será x mais 2, beleza? O que foi que ocorreu? Apenas uma ficou sobre a outra, né? Ok, ó. Mas elas são, obviamente, pelo gráfico a gente vê que são funções diferentes, né? Com características diferentes, expressões diferentes, mas quando a gente calcula o limite, né? O limite da função f, quando tende a 1, quando f de x tende a 1, ou quando x tende a 1, né? O limite, ó, automaticamente, ele já diz que é 3. Né? Nessa função aqui, quando x tende a 1, o limite é 3. Mas, professor, por que o GeoGebra não fez função limite indeterminado? Né? Porque o GeoGebra ele já fez o fatoramento que nós fizemos, né? no quadro. Beleza? Comprovando também g de x, o limite para g de x, quando a função tem x tendendo a 1, né?
o limite também é 3. Então, dessa forma, a gente consegue perceber a diferença entre fazer x igual a um valor, que nós queremos encontrar o limite, e fazer x tender a esse valor. Né? Conseguiram perceber a diferença? Então, nem sempre, quando você vai utilizar o valor que x está tendendo como igual, nem sempre vai dar certo. Você vai encontrar uma indeterminação em matemática. Né? Então, é necessário que você tenha o domínio algébrico, né, para manipular a equação, fatorar um limite, para que você possa encontrar o limite da função. Certo? Então, a gente tem funções diferentes com limites iguais. Beleza? Beleza. Então, vamos ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Até a próxima aula. Tamo junto. Valeu, monstro. É isso aí.